Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje a gente vai falar aqui sobre a empresa Gerdau, porque um seguidor aqui do canal, o Márcio, ele me perguntou o que eu achava da ação. E eu já havia olhado ela rapidamente e já adianto aqui, né? Não se encaixou nos quesitos ali que eu gosto para investir, mas eu vou trazer essa ação aqui para você ver. Eu vou trazer tudo sobre essa ação e vai dar mais de um vídeo. Já adianto que vai dar mais de um vídeo, porque se você quer avaliar um pouco mais profundamente as empresas, não dá para ser em vídeo de 1, 2, 3 minutos. Se você está procurando conhecer uma empresa em vídeos de 3 minutos, 4 minutos, você está fazendo de modo errado. Não dá para se conhecer e raciocinar e analisar uma empresa mais profundamente de forma tão acelerada, tá? De forma de 2 a 3 minutos. Então, desde já, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque esse conteúdo que eu vou trazer para você vai ser riquíssimo, bastante informação, e aí você vai poder saber se você deve investir aí em Goal 3, Goal 4, GGBR 3 ou GGBR 4. Porque tem tantos códigos, né, da ação Gerdau e qual que você deve escolher aí. No final, não vou falar qual que você deve escolher na prática, tá? Porque a gente aqui no YouTube, que não tem CNPI ou não tem o CEA, não pode recomendar investimento, mas eu vou falar aqui o que eu faria na prática, e eu vou falar se eu investiria nessa empresa ou não. Então, bora pro vídeo sem mais enrolação. Então, olha só, primeiro, você precisa saber qual é a minha estratégia. Se você é novo aqui no canal, você provavelmente não vai saber, né? Então, a minha estratégia é uma estratégia previdenciária, a estratégia que eu uso atualmente para os meus investimentos. Eu compro ações para o longo prazo, ou seja, eu não quero ficar comprando e vendendo toda semana, todo mês ou todo ano. Pode ser que eu faça uma venda ou outra quando eu achar interessante, mas a ideia é comprar para o longo prazo, tá? Então, comprar ações que me paguem dividendos e obter uma renda passiva, tá? Por que essa renda passiva? Ou seja, a estratégia previdenciária, ou seja, eu quero uma renda passiva para eu poder me aposentar daqui 5 anos, tá? E isso não quer dizer que eu vou me aposentar em si, eu vou apenas conseguir aí uma liberdade financeira, tá? Vou ter mais uma tranquilidade para fazer as coisas que eu gosto, para fazer as coisas que eu quero. Por exemplo, trazer conteúdo aqui para você aqui no canal. Que eu peço que você se inscreva para eu poder cada vez mais alcançar mais seguidores e futuramente rentabilizar aqui, ganhando aqui com o YouTube e ter mais tempo para trazer conteúdo de qualidade aqui. Eu não trabalho para nenhuma instituição financeira, nada disso. Isso aqui é as análises que eu faço na prática, tá? Então, eu quero receber aí o mínimo, né, de 6%. Que é o que o Décio Bazin ensina no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E aí, aqui no site da Suno, tem até uma pessoa que pergunta, né? 6% Décio Bazin. Gostaria de saber o porquê do número 6% adotado por Décio Bazin e mantendo esse número nos dias de hoje seria eficiente, porque se você não sabe, o livro do Décio Bazin é lá da década de 90. Então, como que um livro tão antigo vai servir para os dias de hoje, sendo que a inflação já mudou bastante, sendo que o mercado já mudou bastante, sendo que a moeda de lá de trás não tem mais valor nos dias de hoje, né? Então, os próprios seguidores aqui do canal respondem. Depois, o Thiago Reis responde também aqui. Se você não conhece o Thiago Reis é da Suno, né? Da Suno Investimentos aí. E é um cara que, tem um conhecimento vasto aí, né? Então, a pessoa responde, a outra pessoa que comentou aqui. No livro, Bazin fala que esses 6% são a taxa básica anual de rendimentos de ativos financeiros, ou seja, era a taxa básica para a remuneração de títulos de renda física. Era, presta atenção, e você vai olhar a resposta do Thiago Reis depois. Eu
Então ele assume esse valor como o mínimo aceitável, como remuneração no investimento em ações. Eu considero um bom número e acho que faz sentido, ainda mais que ao longo dos anos esse rendimento tende a crescer se você tiver investido em boas empresas. Aí o Thiago Reis fala, apenas complementando a resposta, tá, do seguidor acima. Atualmente as taxas de juro de longo prazo, NTs, estão pagando cerca de 5,5% mais inflação. Este percentual é bem próximo aos juros na época do Bazin. Portanto, por acaso do destino, aquele número de 6% ainda se mantém atual, depois de quase 3 décadas desde o momento que o livro foi escrito. Por isso que esse estudo ainda é bem atual, tá? Então, entendendo a teoria por trás, tá? Você já percebeu aqui que o mínimo que eu aceito receber é 6%. Obviamente, se a gente conseguir buscar um percentual maior de 7, 8, 9, 10% nas empresas, melhor ainda, ou até mais, né? Melhor ainda. Mas o mínimo, você tem que ter uma estratégia por trás. O mínimo é 6%. Então, alguns quesitos eu analiso na hora de avaliar as empresas aí. Primeiro quesito, eu quero uma renda passiva, eu tenho que olhar o que? Se ela paga dividendos. E aí quando a gente vai aqui para Goal, só para adiantar, hoje a gente vai analisar aqui Goal 3 e Goal 4 e eu vou falar logo as diferenças de uma para outra, tá? Basicamente, a Goal 3 e Goal 4 e GGBR 3 e GGBR 4 ambas são holding, tá? Ambas são da Gerdau e ambas são holding. Porém, a diferença é que a Goal 3 e 4 é a metalúrgica Gerdau. E ela detém as ações aí de Gerdau SA, que é a GGBR 3 e GGBR 4, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar o que? Da metalúrgica Gerdau. Lá no final dos vídeos, né, que vão ser alguns vídeos aqui para não ficar tão longo, eu vou falar aí em qual que eu investiria atualmente, né, e se eu vou colocar ou não na minha carteira. Então, já que ambas, Goal 3 e Goal 4, são a metalúrgica, qual que eu deveria investir? A gente olha primeiramente qual que está pagando mais dividendos. Se as duas são iguais, a gente apenas olha o dividendo. Então, o Goal 3 está pagando aí 13,30% de dividendo e Goal 4 está pagando aí 13,40% de dividendos. Então, a gente vai lá para Goal, Goal 4, tá? É uma diferença pequena? Mas já que uma tá pagando mais que a outra, a gente vai para que tá pagando mais, tá? Então, bora ficar aqui com o Goal 4. Então, olha só, a gente vindo aqui, vamos olhar se ela paga dividendo. Acabamos de ver aqui que sim, ela paga dividendos aí, né? Ela paga dividendos, tá? De 13,40%, mas a gente precisa olhar se sempre foi assim, tá? Se ela sempre pagou dividendos ou não. Então, a gente entra aqui, ó, indicadores, tá? Goal 4, e a gente vai aqui, média histórica, tá? Se a gente entrar aqui na média histórica, a gente consegue ver que ela paga dividendos, tá? Mas olha só, a média dela é de 6,9%, tá? 6,09%. E atualmente ela tá pagando 13,40, mas nem sempre foi assim. Olha só, ela pagava aqui 2,96, 1,79, 0,64, aí 2017 0,35 e assim foi. Ela tá pagando bem apenas de 2021 para cá. Então isso é um ponto de atenção. E a gente já chama atenção aqui para quê? A metalúrgica Gerdau, ela não é uma ação previdenciária. Ela não é uma ação previdenciária. Então, teoricamente, né, ela já não entra aqui na nossa estratégia previdenciária, porque ela não é perene, tá? Quando a gente entra aqui, alguns anos você ia receber pouquíssimo, em outros anos você ia receber muito, mas a gente não quer isso. A gente quer uma perenidade, quer que a empresa pague aqui perene. Se for, pode ser o mínimo 6%? Pode, mas ela vai
ser perene. Porque imagina só, se você quer viver aí, você quer receber renda passiva para poder se aposentar, imagina você ficar aqui todos esses anos de 2011 a 2020 sem receber os seus mínimos de 6% para poder viver, para poder se sustentar. Não ia dar certo. Então a gente quer uma empresa que é perene. Então, paga dividendos? Paga. Mas ressaltando que ela não é perene, tá? Aí, ponto 2, a gente tem que analisar quando ela paga dividendos. Eu já olhei aqui no site, tá? Ela paga 4 vezes ao ano. Então, a gente consegue ver aqui, ó, dividendos, tá? No site de RI da empresa. Você vem aqui em informações ao mercado de dividendos e juros sobre capital próprio, você vai cair nessa tela. Eles colocam aqui a política de distribuição da empresa. Então, se você olhar aqui, eles informam aqui, ó, a administração mantendo assim a política de distribuir o mínimo de 30% do lucro líquido ajustado do exercício, ou seja, quanto eles pagam de dividendo? 30%. E aí, eles pagam geralmente aí 4 vezes no ano. Então, ó, desde 31 de março de 2003, a Metalúrgica Gerdau SA realiza o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio trimestralmente a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório. Então, eles pagam trimestralmente. E aí, aqui no site do Investidor 10, ou até lá no site mesmo, dá para ver no site deles, mas aqui fica mais educativo aí. Então, aqui no site deles, do Investidor 10, a gente consegue perceber que ela paga realmente 4 vezes no ano e quais as datas que ela mais paga, tipo, quais os meses que ela mais pagou. Então, em março, geralmente é o que ela paga primeiro, depois em maio, tá? Depois, 50% das vezes ela pagou lá em agosto e depois 40% aqui ela pagou entre novembro e entre dezembro, tá? Então ela paga basicamente em março, maio, agosto e novembro. Então bora colocar lá. Então ela paga 4 vezes no ano, em março, maio, agosto e novembro, tá? Isso aqui, pessoal, você precisa fazer para você se organizar. Se você quer ter uma renda passiva, você precisa saber quando que essa renda passiva vai cair aí na sua conta, tá? Então, quanto ela paga de dividendos, eu já coloquei lá, né? Quanto ela paga de dividendos? Ela paga 30 payout, né? O payout dela, payout é 30%, e a média histórica de pagamento é 6%. 6%. Lembrando que não foram pagamentos perenes, regulares, tá? Você tem que colocar suas observações. Se você quer uma empresa que é perene, você tem que colocar suas observações. E entender, aí é ponto 4, você precisa entender qual momento a empresa está passando de investimento, ou se tem projetos futuros, ou se ela está com muito caixa, se ela pretende manter os investimentos, reter dinheiro para crescer mais, ou se ela está no momento de ter bastante caixa, não tá com projetos futuros e ela vai distribuir mais dividendos para os seus acionistas. Por que isso é importante? Porque aí você vai saber o quanto de receita você vai esperar aí da empresa. Então, qual o momento de Gerdau? A Empíricos colocou aqui, é um momento em que o minério de aço, ele está com dificuldades aí no mercado, tá? Eu não sei se eu falei aqui, né? No caso, a empresa de Gerdau, vou abrir a história dela aqui, pulei essa parte, tá? Então, eles informam aqui, ó. Hoje somos a maior multinacional brasileira produtora de aço. Nossos produtos vão
para diversos setores como construção industrial, automotiva, maquinários, naval, energia. Para onde você olhar tem Gerdau e queremos muito mais. Preparamos para ir além do aço, temos um braço de novos negócios, a Gerdau Next, com desenvolvimento, participação ou controle de empresas no setor de construção, logística, infraestrutura e energia renovável, além de aceleração e fundo de investimentos em startup. Então, aqui é basicamente o que a empresa faz. Ela é uma produtora aí de aço, tá? E ela trabalha tanto dentro do Brasil quanto ela exporta também aí para fora. E agora sim, aí a Empíricos ela coloca aqui, né, sobre a empresa Gerdau. Nossa visão é de que a simetria para as ações de Gerdau é positiva no momento dado o cenário bastante pessimista que está nos preços. Lembrando, pessoal, que o valor da empresa muitas vezes está no preço da ação. Então, às vezes, eles colocam aqui que o preço está muito pessimista, as pessoas, mas o valor da empresa muitas vezes já está implícito ali no preço, tá? É uma coisa que você tem que sempre ter em mente. O mercado, ele precifica, tá? O risco, ele precifica aí o que está acontecendo no mercado. Então, no início da semana, conversamos com o time de relações com investidores da Gerdau, Goal 4, e reforçamos nossa visão de que a simetria para as ações da companhia está em um momento positivo, dado o cenário bastante pessimista que está nos preços. Então, quando se trata de uma empresa, né, de commodity, como a empresa da Gerdau, que trabalha com minério de aço, por exemplo, Klabin também é uma commodity, trabalha com papel e celulose, são mercados que vão ter outros fatores que impactam fortemente. E aí, a operação no Brasil, a tese de investimentos de Goal hoje é baseada na recomposição de rentabilidade no Brasil, que atingiu no quarto nível próximo ao visto em 2015 e 2016. 2015 e 2016 foram anos que a empresa esteve a níveis baixíssimos, se eu não me engano, chegou a ser negociada a centavos, quando o país enfrentou uma dura recessão. Então, ela chegou a níveis muito baixos porque o país passou por dificuldades aí. Como já comentamos em outras oportunidades, o mercado brasileiro de aço vive um momento difícil para as empresas locais, devido ao altíssimo volume de importação de aço chinês no país. Desde o último ano, a China tem exportado um volume grande de aço subsidiado que entram no Brasil com preço abaixo do custo de produção da Gerdau e outras siderúrgicas brasileiras, prática conhecida como dumping, tá? Então, qual o cenário aí, dessa forma você consegue ver aí qual o cenário básico, né, que a Gerdau está enfrentando no momento, né? E aqui, se você continuar lendo, eles falam que eles estão cortando custos, estão cortando aí serviços que às vezes não são necessários, gastos que não são tão necessários, e estão priorizando aí realmente o serviço, produzir mais e cortando coisas que não são necessárias aí na empresa, né? Dessa forma, eles conseguem aí aumentar um pouco o seu lucro, né? Conseguem aumentar um pouco a sua receita. Quando eles cortam alguns gastos que não estavam sendo necessários, né? Enxutam mais a empresa e produzem ainda mais, né? Então, dessa forma, eles estão conseguindo dar uma melhorada aí nesse ano, né? O primeiro trimestre não foi tão bom assim, tá? Eles lucraram, mas ficaram abaixo aí do ano anterior. Então, a gente consegue perceber aqui qual era o ponto que a gente estava falando, que a empresa ela realmente está passando em momentos de enxugar a receita aí, né? Obter mais receita, mas continuar produzindo para tentar alcançar aí esses números que a China está tirando aí conforme ela vai fazendo uma exportação para o Brasil, tá? Então, a empresa ela está buscando aí enxugar os gastos, né, para crescer. Ou seja, se são anos que ela está com dificuldade, talvez esse dividend yield aqui não vá continuar tão alto assim, né? Apesar de ter aí vários analistas
indicando Gerdau, indicando aí compra de Gerdau, justamente porque o preço atual dela está bem descontado, tá? Atualmente, a gente vai agora para o último ponto, tá? Para terminar essa parte aqui e ir para o próximo vídeo. Então, o quinto ponto que eu analiso é o PVP, se ele está abaixo de 1 ou não. O que é o PVP? É o preço sobre o valor patrimonial. Já falei bastante isso aqui no canal. O preço dela está abaixo de 1? Sim. Isso torna melhor para a compra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos analisar. O PVP dela está aqui custando no valor aí de 0,62, tá? Se a gente der uma olhada aqui, o valor de 0,62, ele é um dos preços mais baixos, tá? O preço quase está na média aí que ela é negociada. Mas veja, ela está descontada, mas pouquíssimas vezes ela esteve ali em 1 ou acima de 1, apenas lá em 2020, na pandemia, né? E depois aí, antes, né, 2012, ela sempre veio sendo negociada abaixo. Isso quer dizer o quê? Você não deve se emocionar aí por ela estar descontada, porque ela geralmente vai estar realmente descontada, porque se trata do minério de ferro, se trata de uma empresa volátil. Então, quando se tratam aqui dos números que o analista falou que está bem abaixo, a gente não pode levar tanto em consideração. Se você der uma olhada aqui na cotação, lembra que eu falei que teve um ano aí que ela ficou abaixo, chegou a, não é nem aqui, ó, é mais de 5 anos, né? Lá em 2015, 2016, eles não mostram aqui. Ela esteve custando a centavos e em 2020, que foi pandemia, ela chegou a 2,66, estava custando 6,60, 6,80 em 2020, no começo do ano, caiu mais lá para o mês 3 para 2,70 e bateu aí já 12,39 e agora ela está custando aí no preço de 10,43. E a visão dos analistas aqui, se a gente der uma olhada, o que os analistas esperam aí para Gerdau, eles só não informam se é Gerdau GGBR ou se é Agual, porque tem diferença no preço das duas, tá? Então, olha só, a expectativa é que ela saia aí, o preço-alvo, né? O preço que eles esperam que a ação chegue, é que ela saia aí de R$10, 10 e pouquinho que ela está sendo cotada atualmente, né? R$10 para R$23, 25 para R$20. Então, a expectativa deles é alta. Tenho até aqui a R$35 de Santander, tá? Santander espera que a empresa chegue a R$35. Então, é um valor de valorização alto, né? Ela vai mais que dobrar de tamanho se realmente chegar a esses preços que os analistas informam. Então, voltando lá para a gente finalizar essa parte, o PVP dela nem sempre foi acima de 1. Então, ela está descontada? Tá, mas isso é normal para essa empresa, porque nem sempre ela esteve acima de 1. Então, vou finalizar esse vídeo que já deu 24 minutos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e fica de olho que eu vou soltar o próximo vídeo amanhã, tá? Falando aqui, ó, tem vários assuntos. Tem o preço teto, vou te mostrar aqui o preço teto dos últimos 5 anos, o preço teto projetivo, vou analisar se o lucro cresceu, analisar a política de dividendos, já mostrei aqui para você, né? E entrar no relatório trimestral da empresa, tá? Pra gente analisar. E aí vai ter mais vídeos ainda falando de outros indicadores como ROI, PL, dívida líquida. Então vai ter conteúdo pra caramba para você conhecer mais a empresa profundamente, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, um abraço e até o próximo vídeo amanhã aqui no canal, tá bom? Beijos, falou, fui!